O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós, é a nosso favor. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, ontem a liturgia da palavra nos ensinava que os servos do Senhor são provados, que aqueles que entram para o serviço do Senhor passarão por provações. Pois bem, hoje, esta mesma palavra nos ensina a amar a Deus, a amar este Deus que às vezes nos prova, a amar este Deus que às vezes nos envia provações, dificuldades, para nos fazer crescer no amor, para nos fazer crescer na virtude. Pois bem, então a palavra de Deus hoje quer nos ensinar isso, a necessidade de amar a Deus. Nós até repetimos, né, no Salmo responsorial: os que amam vossa lei têm grande paz. Pois bem, Deus quer que nós tenhamos paz, alegria no nosso coração. Por isso que Ele nos chama ao seu amor. Pois bem, então, no início da primeira leitura de hoje, nós vemos os dons que Deus concede àqueles que o amam. A sabedoria comunica a vida a seus filhos. Lembremos-nos aqui que, por sabedoria, compreendamos Deus. De um modo particular até Jesus Cristo. Existe uma famosa igreja, a igreja de Santa Sofia, igreja da Santa Sabedoria, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Pois bem, então, diz aqui que a sabedoria, Jesus Cristo, Deus, a sabedoria comunica a vida aos seus filhos. E não simplesmente esta vida biológica, mas a vida da graça, a vida de Deus, Deus mesmo. Então a sabedoria comunica a vida a seus filhos e acolhe os que a procuram. Os que a amam, amam a vida. Aqueles que amam a Deus, verdadeiramente amam a vida, e a vida verdadeira, não simplesmente esta vida passageira. A vida biológica, a vida do corpo, a vida deste mundo, mas a vida de Deus, a vida que não passa. Os que a amam, amam a vida. Os que a procuram desde a manhã cedo, isto é, aqueles que se acordam cedo para rezar, para procurar Deus, serão repletos de alegria pelo Senhor. Quem a ela se apega, herdará a glória, e para onde for, Deus o abençoará. Então são bênçãos que Deus vai prometendo àqueles que o amam e àqueles que o buscam. Mas não é tão fácil assim, meus santos, amar a Deus. Amar a Deus requer uma luta, requer uma batalha interior, uma batalha espiritual, porque o homem pecador, o homem marcado pelo pecado original, ele tem medo de amar a Deus. De amar a Deus como Deus pede que nós o amemos. Isto é, amá-lo com todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso ser. Por quê? Porque existe algo no homem pecador
no homem marcado pelo pecado original que desconfia de Deus. Será mesmo que eu vou ser feliz se eu amá-lo com todo o meu coração, com todas as minhas forças, se eu amá-lo acima de todas as coisas, se eu amá-lo mais que tudo, se eu amá-lo em primeiro lugar, se ele for o centro da minha vida, a base sobre a qual tudo se sustenta, será mesmo? Então existe esta desconfiança, de modo que no início do caminho espiritual é necessário combater este homem velho, este homem que desconfia de Deus, para que nós possamos progredir no amor. Não é à toa que a primeira atitude dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando pecaram, foi o quê? Se esconderam de Deus. Tiveram medo de Deus. Então nós precisamos reconhecer, pelo amor de Deus, eu espero que ao falar que no homem pecador existe esta desconfiança de Deus, este medo de Deus, eu espero que você não diga, não, padre, eu não tenho isso. Porque dos dois, ou você é alguém muito progredido, que já foi purificado e já está unido a Deus, e aí já não existe mais esse medo de Deus, ou você não tem contato com a sua própria realidade. Você não se enxerga, espiritualmente falando. Você não se enxerga. E aí você não vê o abismo de paixões desordenadas, de vícios, de intrigas, de rixas, de inveja, de apego, de sensualidade. O abismo de tudo isso que existe no seu coração, que necessita de ser purificado. Pois bem, então, continua aqui o livro do Eclesiástico, no capítulo 4, no versículo 18. No começo, ela o acompanha, ela é a sabedoria. Então, no começo, ela o acompanha por caminhos contrários, trazendo-lhe temor e tremor. Isto é, no começo da vida espiritual, quando você começa a caminhar com Deus, se instala uma luta no seu coração. Uma luta do homem novo e do homem velho. Porque existem resistências em você. Existem áreas no seu coração que resistem a Deus. Que não querem se entregar completamente. Você está disposto a fazer alguma barganha. Você está disposto a ceder alguma coisa, mas não a apostar todas as fichas em Deus. Então isso põe medo. Você começa a perceber que você está num campo sobre o qual você não tem um domínio completo, porque um outro é senhor daquele campo, daquela vida, daquela realidade. E isso gera alguma, no homem pecador, alguma insegurança, medo, receio, resistência. Deveria ser o contrário, né? Nós deveríamos nos entregar completamente, sabendo que aquele outro campo pertence a Deus, que aquela outra realidade é dominada por Deus, que Ele tem o mundo em suas mãos, então eu não tenho o que temer. Mas no início, o nosso coração não está tomado pela sabedoria. Então existe muito de nós ainda. E por nós compreendamos do homem e mulher velhos, do homem pecador, da mulher pecadora. Pois bem, então, esta luta que vai se realizando e isso faz a pessoa sofrer. É um período de purificação. Então voltemos aqui, versículo 18. No começo, a sabedoria o acompanha, mas por caminhos contrários, trazendo-lhe temor e tremor. E começa a prová-lo com a sua disciplina. Então Deus começa a nos purificar, a nos provar, porque a vontade dele não poucas vezes se nos apresentará contrária à nossa. E isso é uma prova, é uma provação. E isso, de alguma maneira, nos tira a paz de cemitério na qual estávamos. Estávamos lá de uma maneira falsa,
tranquilos com a nossa vida, mas quando começamos a caminhar com Deus, Ele começa a entrar na nossa vida e a mudar. Porque Ele é Deus e Ele sabe o que é o melhor para nós. Então vamos lá, pode ser que você esteja neste período, nesta situação, peça a nosso Senhor que retire do seu coração todo medo. São João, acho que na sua primeira carta, mas em uma das suas cartas, ele diz que o amor afugenta, põe para fora todo o temor. Então peça a Deus a graça de crer cada vez mais no amor dele. Diga, Senhor, eu creio no teu amor, mas eu preciso crer mais, de modo que eu não tenha medo de me entregar a ti. De modo que eu não tenha medo de perder algo por ti. De modo que eu não tenha medo de me deixar guiar por ti por caminhos não queridos por mim. Mas se tu queres me levar por este caminho, é porque é o melhor para mim. Porque tu és bom e tu és Deus. Tu sabes o que é o melhor e tu só queres o melhor para mim, que tu és bom. Então essa confiança na qual precisamos crescer, esta fé na qual precisamos nos alicerçar, mas que normalmente isso se dá num caminho que nos causa algum sofrimento quando nós não compreendemos os quereres de Deus. Então, no começo, ela o acompanha por caminhos contrários, trazendo-lhe temor e tremor, e começa a prová-lo com a sua disciplina. Até que ele, segunda parte, segundo passo, até que ele a tenha em seus pensamentos, até que o homem tenha Deus, tenha a sabedoria em seus pensamentos e nela disponha, e nela deponha, e nela coloque a sua confiança. Então a graça de Deus, ela vai nos disciplinando, vai nos corrigindo, e nós vamos aprendendo por fé que a vontade de Deus é a melhor, mesmo quando ela nos é dolorosa. Repito aqui, a segunda parte do versículo 19. Até que ele, o homem, a tenha em seus pensamentos e nela coloque toda a sua confiança. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 11, nós iremos encontrar isso. Diz aqui o autor da carta aos Hebreus que quando nós somos corrigidos, nós, no início, nós não gostamos. Hebreus, capítulo 12, versículo 11. É verdade que toda correção parece, de momento, antes motivo de pesar do que de alegria. No início, quando a correção vem, aquilo parece ruim, parece mal, desagradável, doloroso, nos faz sofrer, nos faz chorar. Se você aqui pensar nas ocasiões em que você foi corrigido por Deus, em que Deus podou você, em que Deus lapidou a sua vida, em que Deus começou a se intrometer no seu viver, você vai perceber que de início aquilo não foi agradável. Mas se o processo de poda já terminou, você viu, foi para o seu bem. E se não terminou, tenha confiança. Será para o seu bem, será para a sua felicidade. Então mesmo com lágrimas nos olhos, repita: Senhor, eu creio na tua bondade, eu creio no teu amor, termina a tua obra em mim. Mesmo que você diga isso com certo temor, com certo tremor, mas diga alicerçado na fé: eu creio na tua bondade, Senhor, termina a tua obra em mim. Eu preciso ser disciplinado, disciplina-me. Eu preciso ser corrigido, corrigi-me. Eu preciso ser
ter a minha vida mudada. Muda, Senhor, a minha vida. Porque Deus corrige aqueles a quem ama. Quando Deus abandona uma pessoa e não mais a corrige, é porque Ele não a trata, aquela pessoa, como filho. E aquela pessoa já não tem mais solução. Então continua aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 11. É verdade que toda correção parece, no momento, antes motivo de pesar do que de alegria. Mais tarde, porém, alcança, concede àqueles que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz. Então, no início, é ruim, é chato, é doloroso, mas depois você vê que foi bom. Isto é, que Deus purificou o seu coração para que você o amasse mais. Meus irmãos, quem aqui quer amar a Deus? Eu tenho dúvida, tenho certeza que se eu pedisse que levantasse a mão, quem aqui quer amar a Deus? A grande maioria, se não todos, levantariam a mão. Eu quero amar a Deus, eu quero amar mais a Deus. Mas você começa a perceber que querer amar a Deus é se deixar disciplinar, é se deixar purificar, porque é necessário que sejamos purificados para que amemos a Deus e amemos de verdade. Então peça ao nosso Senhor, diga: Senhor, eu quero ser corrigido, eu quero ser disciplinado. E você sabe que você está pedindo algo doloroso, mas a um Deus que o ama. Eu já aqui contei a vocês uma história de quando eu era criança. Eu fiz uma traquinagem séria na rua. E o dono da casa, não vou entrar em detalhes, vou deixar vocês na curiosidade. E o dono da casa me perseguiu para bater em mim, porque aquilo que eu tinha feito tinha sido algo muito grave. E eu tinha duas possibilidades. Ou eu me deixava, porque eu comecei a correr, mas o homem correu firme também. Ele era relativamente jovem e ele tinha fôlego. E ele correu forte, como se diz aqui, ele correu duro. E ele não parava. E eu tive que decidir: ou eu vou para casa e eu me livro dele e caio nas mãos do meu pai, serei descoberto, então vai ser meu pai quem vai bater em mim, ou eu vou deixar que ele me alcance, porque ele não vai parar. E é claro que eu não sou bobo, eu fui para casa, porque eu sabia que eu ia apanhar, mas eu ia apanhar do meu pai, eu ia apanhar da minha mãe. Eles não iam me espancar, eles iam bater em mim, mas eles me amavam, eu podia confiar. Eu não ia parar e deixar que aquele grandalhão me pegasse e me partisse. Corri para casa, entrei em casa, ele descobriu onde eu morava, contou tudo para meu pai e minha mãe. Eu levei uma surra, foi a surra mais feliz que eu levei. Porque eu apanhei do meu pai e da minha mãe. Entende, meus santos? Isto é, quando você sabe que você vai ser disciplinado, que você vai ser corrigido, que Deus vai podar você, mas você sabe que Deus o ama, então você pode confiar. Aquela poda não vai cortar você, arrancar você pela raiz. Vai ser uma poda, vai ser dolorosa, mas vai ser para o seu bem. Então peça a nosso Senhor: meu Deus, concede-me a graça de ser disciplinado. Senhor, muda a minha vida, eu confio em vós. E você vai comover, se isso for verdadeiro, você vai comover o coração de Deus. Você dizer: Senhor, eu quero ser corrigido, mas corrigido por Ti. Não simplesmente pela vida, pelas consequências dos meus atos e quebrar a cara na vida. Não, Senhor, eu quero ser corrigido por Ti. Jesus, eu confio em vós. Muito bem, continua aqui a carta.
o livro do Eclesiástico, versículo 19, começa a prová-lo com a sua disciplina, até que ele a tenha em seus pensamentos e nela coloque a sua confiança. Então, a disciplina vem, Deus vai nos corrigir, Deus vai nos purificar, mas até que nós tenhamos Deus nos nossos pensamentos, até que nós coloquemos em Deus a nossa confiança, até que nós agora, tendo Deus nos nossos pensamentos e colocando em Deus a nossa confiança, nós não somos mais movidos pelos nossos impulsos, pelas nossas paixões. Nós estamos aqui em um dos estágios do processo final de purificação. Eu já posso dizer, de alguma maneira, como São Paulo, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu tenho Deus nos meus pensamentos. Eu sou movido pelas ações de Deus. Vocês conhecem, né? Aquela oração de Santa Teresinha que pedia a Deus a graça de estar tão unida a Ele, de modo que a vontade dEle fosse a sua e a sua vontade fosse a de Deus. Isto é, que não houvesse diferença. Ela estava tão unida a Deus, ela podia dizer como São Paulo, que já não era ela que vivia, mas Jesus que nela vivia, que não havia mais diferença. Ela tinha o pensamento de Deus. Ela era movida pelo Espírito de Deus. E nós precisamos, meus irmãos, nos deixar purificar para que nós tenhamos também o pensamento de Deus. Para que nós sejamos também movidos pelo pensamento de Deus, e não pelas nossas paixões, e não pelos nossos impulsos, e não pela nossa mediocridade, e não pelas nossas maldades, pela nossa inveja, pelo nosso ciúme, pelo nosso azedume. Quantas vezes com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos subordinados, nós agimos movidos pela carne, e por carne aqui compreenda, pelo homem velho, pela mulher velha. Mas quando você é movido pelo pensamento de Deus, você é movido pelo Espírito de Deus, tudo que você faz é bom, porque procede de Deus. É isso aqui, o que o Eclesiástico, ele diz. Até que ele, o homem, tenha em seus pensamentos, tenha a sabedoria, tenha Deus em seus pensamentos, e nela, na sabedoria, em Deus, depõe a sua confiança. Então, voltará a sabedoria, voltará a ele em linha reta, sem empecilho mais. Deus se derramará abundantemente na alma. Então, ela voltará a ele em linha reta, o confirmará e lhe dará alegria, lhe revelará os seus segredos e lhe dará o tesouro da ciência, da compreensão e da justiça. Então você começa agora até a conhecer os segredos de Deus. Você começa a compreender o agir de Deus. Isto é, aquilo que para quem não conhece Deus é motivo de escândalo, para você é motivo de amor. Você vê o agir de Deus na sua vida, até mesmo nas situações mais adversas. Há uma profunda confiança em Deus no seu coração, de modo que você pode repetir como o salmista hoje: os que amam a Deus, os que amam a vossa lei, têm grande paz. Tem grande paz por quê? Porque tudo acontecerá segundo as minhas expectativas? Não. Tem grande paz por quê? Porque eu nunca serei pego, digamos, de surpresa, sem compreender totalmente a ação de Deus? Não. Isto é, Deus vai me surpreender. Mas lá no fundo, como existe aquela confiança em Deus, o meu coração permanece em grande paz. Peçamos então, meus irmãos, hoje, diante desta palavra, a graça de nos deixar
né, que nós nos deixemos lapidar, purificar, podar. Peça a Deus, agora mesmo nesta missa, antes de você, né, receber a Eucaristia, faça essa súplica: meu Deus, eu confio em vós e eu vos peço, corrigi-me. Meu Deus, eu confio em vós e eu vos peço, mudai a minha vida. Meu Deus, eu confio em vós e eu vos peço, tira da minha vida aquilo que não é do vosso agrado. Mas comece com: meu Deus, eu confio em vós. Mesmo que o Senhor me faça chorar, eu confio em vós. Mesmo que o Senhor me faça perder algo, eu confio em vós. Mesmo que eu não compreenda a vossa ação, o vosso agir, eu confio em vós. Quando nisso você se exercitar, e nisso de verdade você for estabelecido, o seu coração sempre estará em paz, porque você sabe que Ele tem o mundo em suas mãos, e tudo que lhe vier, virá do seu poder e do seu amor. Suplica a nosso Senhor esta graça que hoje, por meio desta palavra, Ele quer realizar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.